boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Charbot Casagrande e eu estou aqui mais uma vez no Pod Doc. E dessa vez com um convidado super especial de fora de Curitiba. Na verdade eu não sei exatamente de onde que ele é, porque ele atende em vários lugares do Brasil, mas é um amigo pessoal, passou por Curitiba. Amanhã nós temos um congresso juntos, congresso de um grande colega nosso, Dr. Luiz Paulo, congresso de hormonologia. E ele aceitou o convite, estamos aqui para um bate-papo hoje super polêmico e que vale tudo menos medicina. Então, Dr. Queiroz, seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado pelo convite, né? Foi uma honra participar aqui desse podcast com você. A gente se conheceu tem pouco mais de um ano, né? Mas desde que a gente se conheceu, a gente criou um laço aí pelo próprio trabalho que a gente faz a mesma coisa. Antes já fazia parte esportiva, mas... muito obrigado, fico muito honrado aí de estar participando aqui com você hoje. Que legal, cara. E você falou uma coisa que me lembrou agora, que é a nossa mudança, né? A gente veio de uma área esportiva, medicina esportiva, hormonal, emagrecimento, e evoluímos para a parte de estética e de bioplastia de glúteo, né? E aí eu quero aproveitar então e conta um pouquinho então, Queiroz, um pouquinho da tua história. Como é que você realmente decidiu ou escolheu fazer bioplastia de glúteo e mais atualmente agora fazendo mini lipo? Como é que foi essa evolução e a tua história? Conta pro Então, pessoal. desde que eu entrei para a faculdade, que eu comecei a treinar e buscar, né, um físico mais aesthetic, né, aquela coisa mais shapeada, eu comecei a me interessar pela área esportiva e na época eu até pedi pro meu pai para pagar uma nutricionista, um personal, mas ele não queria pagar. O que eu fiz? Fui estudar sozinho. E aí estava na faculdade já de medicina e comecei a estudar sozinho a parte de nutrição, parte da educação física ali para aprender. E tomei gosto e fui a faculdade inteira estudando, junto com a faculdade, estudando a parte de emagrecimento, de implantes, de tratamentos hormonais. E aí assim que eu formei, eu já comecei nessa área, né? Fiz a pós em medicina esportiva e assim foi. Mas como que eu fiz essa transição, né, para bioplastia de glúteo, hoje mini lipo? Num determinado momento eu percebi que as pacientes no emagrecimento, elas se queixavam muito de perda de volume e não queriam perder bunda, né? Principalmente mulheres. Chegavam e falavam, eu quero emagrecer, mas não quero perder bunda. Não tem jeito, né? A gente sabe que o emagrecimento é por um todo. E aí eu vi uma janela ali de tratamento que a gente podia oferecer a mais para o paciente. E foi até uma sugestão da minha assessora, a Esther. Ela me mandou um vídeo de um outro médico que já fazia bioplastia, não lembro qual que era o médico. E aí eu achei interessante aquele procedimento, comecei a estudar, comecei a pesquisar e fui aprofundando no assunto até que eu conheci a doutora Manuela, né? A doutora Manuela Facina, lá de São Paulo. Nossa mentora, né? Nossa né? mentora, Manu, nossa amiga. Beijo pra Manu. Super beijo pra você, Manu. E aí comecei, fiz o curso com ela e me apaixonei pela área, né, de procedimento estético. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o resultado do paciente, ele depende praticamente 99% da gente. Ele é muito mão dependente. Enquanto no emagrecimento, nos tratamentos hormonais, da hipertrofia, a gente depende mais do paciente para seguir o protocolo, treinar, fazer dieta, né, do que no procedimento estético. Isso, querendo ou não, é mais gratificante para a gente como profissional, porque a gente vê o resultado ali na hora, né? A gente, eu que fiz. Né? E você muito bem sabe, assim como eu, sabe que quanto isso é bom, quanto isso é gratificante. A gente vê um resultado ali depois de ter feito o procedimento e ver aquele bumbum bonito, aquela lipo bem feita, e a gente se orgulhar daquilo que a gente mesmo fez. E aí foi, né? Já venho fazendo esses procedimentos. Há pouco tempo comecei a fazer a mini lipo também. E por que eu comecei a fazer a mini lipo? Porque quando a gente vai fazer o bumbum, a gente muitas vezes percebe que a paciente tem um acúmulo de gordura em flanco, ali na região inferior, abaixo da cintura, ali em flancos, nas costas, ou um colote ali na coxa, e aquilo ali muitas vezes estraga o contorno do bumbum, evita com que a gente veja um bumbum redondinho, como muitas brasileiras gostam, né, no Brazilian butt, né? E aquele bumbum no formato coração também, que muitas procuram. E aí, por fazer esse contorno de bumbum, com a mini lipo a gente consegue reduzir a gordura, onde tem gordura localizada, e melhorar ainda mais o resultado do bumbum em específico. Que o meu foco hoje, principalmente, é entregar um bumbum mais bonito que aquela paciente possa ter. E aí a gente acaba fazendo a mini lipo de outras regiões, né?
pode fazer no braço, no abdômen, em outras regiões também é possível fazer. Que legal, cara. Você falou uma coisa que me remeteu muito à minha prática também, que é a história do mão dependente, como você falou, né? Na bioplastia isso depende muito de nós. Na estética, de maneira geral, né? Tudo o que a gente faz na estética é o que depende muito da nossa percepção, da nossa avaliação, do que o médico vê como belo ou não, do que o paciente às vezes pede, não é necessariamente o que ele precisa, né? E no emagrecimento é muito o contrário. A gente pode fazer o nosso melhor, passar medicação, passar o melhor protocolo que tem, né? Se o paciente não tomar o remédio, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se ele não seguir a dieta, não vai funcionar. Se ele não treinar certinho, não vai funcionar. E na estética, isso inverte, né? Depende exclusivamente, né? É difícil medir, né? Mas muito mais da gente do que do paciente. Eu digo 99% porque varia de biotipo para biotipo, né? Tem você vai produzir mais colágeno, se é uma bariátrica, se não é, se está na menopausa, vai produzir mais colágeno, se não vai, né? Depende muito do formato da musculatura, mas depende muito mais de nós do que do paciente. Isso foi muito legal, cara. E aí, até cai numa coisa que eu sempre falo em relação ao PMA, né? Que é a partícula, o produto, ele é muito, muito, muito seguro. Como uma prótese de silicone, como uma prótese de silicone na mão. E aí, a grande diferença de um médico para o outro é a técnica de como ele é feito. Porque basicamente o produto é o mesmo, né? Todos os médicos que fazem bioplastia usam o mesmo produto. A gente tem 2 laboratórios hoje no Brasil, porém a matéria-prima é a mesma, então eles são praticamente idênticos. Então vai depender muito mais da técnica, da experiência daquele profissional e do olho daquele profissional, né? Aquele feeling que a gente tem que ter para conseguir harmonizar bem, entregar o melhor resultado para aquela paciente. Sim, sim. E é legal, a nossa história é parecida, né? Eu também estava no emagrecimento hormonal e migrei também para a parte de estética, faço também mini-lipo, então a gente tem muita afinidade para poder conversar sobre as mesmas coisas. E aí quando você falou sobre... Eu até te faço uma pergunta que eu queria te fazer. O que te motivou a fazer o glúteo também? Cara, isso daí é uma história bem legal, eu já te contei, né? Que eu já te acompanhava, né, na parte hormonal e emagrecimento, porque o teu marketing é muito legal. Você é um blogueiro, né, professor? Você é um blogueiro nato. E aí eu já estava namorando a bioplastia, porque eu já tinha visto o nosso querido Gabriel Almeida, o Dr. Breno Fernandes, já estava fazendo bioplastia na clínica do Dr. Gabriel. E aí eu vi você fazendo também, e aí eu falei, cara, eu acho que está na hora. E aí me empolguei e falei, agora eu vou. E você fazendo, encontrei o Ivan, né, nosso querido Ivan, da Biosymmetric, e ele me indicou por coincidência a Manu, que eu fiz um curso com ela também. Que você tinha feito um antes, eu fiz um depois, e aí no meu curso, inclusive, você estava lá no curso, e aí que a gente se conheceu pessoalmente. Né? Verdade. Até então, inclusive, você já me seguia. Depois a gente fala sobre essa noite, mas essa noite a gente depois ainda foi beber, fomos num jantar. Foi nesse dia? Caraca. Foi o whisky, né? Que eu tomei. Foi o whisky. Foi aquela noite do whisky. Teve bombeiro nesse dia? Não lembro, não. Passou também. Mas, cara, é sensacional, né? E aí a gente vem crescendo juntos. É bonito ver a tua evolução, Queiroz, né? O teu crescimento. Fazendo a mini lipo também agora. E o que você falou, cara, é muito legal. E quando a gente começa a olhar para o corpo feminino ou masculino, tanto faz, mas como um todo, né? Não só uma volumização do bumbum, mas se a gente reduz a gordura em volta, a gente volumiza um glúteo sem dar volume. Né? E aí a gente vai transformando literalmente numa arte, numa mágica ou numa escultura que é sensacional, né? E apaixonante, não é não? Sim, sim. É apaixonante, tá? Às vezes eu mostro, a Yas esses dias, tá aqui nos bastidores, a Yas. Aquele bumbum que vocês mais veem no meu Instagram é da Yas. Ela tá aqui. A musa do Doc. A musa do Doc, uma das, oficial. Né? Mas a oficial, claro, oficial. Me fala diferente. Fala algum veneno que eu não vou isso. Até me perdi o que eu estava falando. Da Yas. Do glúteo mais lindo.
A Yas fez um portfólio dos meus pacientes, os melhores pacientes para colocar na aula de bioplastia. E aí, cara, eu olhando a evolução dos glúteos, a qualidade que eles têm, cara, eu mostro para os pacientes, eu me emociono às vezes, cara. Porque cada paciente dessa tem uma história, velho. Né? A gente tem uma história, aliás, sabe, ali de uma paciente nossa. A paciente chora, né? Cara, é demais, né? Emociona. É demais. Eu mostro e falo assim, meu Deus, isso daqui é lindo, cara. Você conseguir tirar a gordura de algumas regiões, dar volume em outras, melhorar a silhueta, você literalmente transforma a pessoa, né, cara? E o que você comentou, assim, de volumizar, sem volumizar, né, só retirando gordura, eu postei uma mini que eu tinha feito no Instagram, e o que teve de pessoas ali no Instagram perguntando se eu tinha feito preenchimento no bumbum também, não sei contar quantas, porque só de tirar a gordura ali no flanco, naquela região sacral ali no meio, no final da coluna ali, que é onde faz aquela voltinha do bumbum, só tirar aquela região, o bumbum já aparece. E assim, sem, né, a gente preencher, grande parte das pessoas que viram, né, o resultado ali, me perguntaram no Instagram, você fez o preenchimento também? Não, foi só a mini. Muito legal. Queiroz, né, já que a gente está aqui com perguntas polêmicas... Fugir do assunto agora de medicina, né? E eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, acho que você repostou na sua, e vieram algumas perguntas interessantes aqui. Umas mais polêmicas, outras menos. Mas é aqui, ó. A gente vai cortar e não vai postar para vocês. Uma pergunta que uma seguidora mandou aqui para nós, algumas vão ser cortadas, mas como é a sensação de fazer tanta bunda bonita? Cara... E aí a pergunta é dupla, né? Assim, ó, tem bunda que vem que já é bonita, né? Sim. E aí fica sensacional. Eu tenho algumas pacientes, a Yas é uma delas, né, na verdade. A Yas acaba virando 100% de tudo, né? Mas eu tenho outras pacientes, inclusive, né, que não pode falar nome, mas uma paciente que é fisiculturista, ou já foi fisiculturista, fez bumbum. Pensa no bumbum, cara, que já era lindo. Já tive uma dessas também. Cara, e ficou sensacional. Uma bunda sensacional, muito bonita. E aí, bumbuns que eram negativos e que depois de algum processo, né, 2, 3 volumizações, viraram verdadeiros lindos bumbuns em senhoras de 40, 50, 60 anos. Um paciente com mais de 60 anos. Então essa pergunta ela é ampla, né, cara? Assim, ó, qual a sensação de fazer tanta bunda bonita, tanto nas meninas como nas titias ou nas vovós, né? Como é que é isso pra você, cara? Fala aí. Cara, é como eu comecei falando, o quanto é gratificante, né, a gente conseguir entregar um resultado e uma coisa tão imediata. Apesar do procedimento ter um prazo ali para gerar o resultado, como a gente sempre posta no Instagram, mas quando a gente termina um procedimento e a gente vai fazer aquelas fotos ali do pós, você olha e vê aquele bumbum harmônico, simétrico, redondinho. E na grande maioria, né, porque tem alguns casos que a primeira sessão não é suficiente, a gente precisa de outras sessões, mas a grande maioria já sai do consultório se sentindo ali com aquela autoestima mais elevada, a grande maioria dos pacientes já sai com a autoestima mais elevada e te agradecendo e querendo já sair mostrando a bunda. Né? Teve uma que foi até engraçada, ela saiu da clínica e foi acompanhada pela minha auxiliar até chegar no Uber, porque ela estava com certa dificuldade para andar. Isso pode acontecer também. Uma sai já andando, dançando. Outra sai um pouquinho ali mancando, mas isso faz parte. E a minha auxiliar acompanhou ela até o Uber. Chegou lá fora, ela estava mostrando a bunda, lá no meio da rua, levantando o vestido, falando assim, olha o tamanho que está aqui agora. Cara, isso é muito massa, né? Ela veio me contar. E é uma sensação muito boa de ter o poder de moldar, literalmente esculpir um corpo e transformar as vidas. Né? Pessoas que antes não usavam certas roupas, ou que não frequentavam praias e piscinas por conta de uma insegurança, né, com o glúteo, e agora começar a fazer o que ela não fazia antes. Isso é muito bom. Cara, o que você falou agora, assim, transformar vidas, esculpir, ele fica um pouco genérico quando a gente fala, né? Parece genérico, mas, cara, quando a gente vive isso, cara, é sensacional. Né? Pra quem ouve parece que, mais uma vez está fazendo marketing. Cara, transformar vidas. É um negócio cara, realmente... aquela ideia assim, da mulher que não transa com o marido porque tem vergonha do bumbum.
Não é isso? Você não vê isso? Só transa com a luz apagada, né? Isso é transformar a vida. Né? Você realmente revitalizar o casamento. Eu uma vez, cara, de uma paciente, eu escutei assim, adorei o resultado, mas você não sabe o que isso fez no meu casamento. Cara, me arrepia. Não é lindo isso, cara? Claro, com certeza. Você escutar essa paciente, doutor, adorei o resultado, mas o que isso causou no meu casamento não tem preço. É sobre transformar a vida. Essa é a sensação que a gente tem, né? Quando fazendo e esculpindo bumbums lindos, né? É legal, né, cara? Isso é lindo. E o que você falou de esculpir é isso mesmo, né? E aí quando a gente vai falar e botar numa balança, né, sobre prótese silicone, enxerto de gordura e bioplastia, é incomparável. Cara, não tem nada. Incomparável. Eu falo isso para meus pacientes, não tenho medo de errar. É incomparável e não tem nada parecido com a bioplastia em relação à estética de glúteo hoje na medicina. O único procedimento que consegue entregar um resultado harmônico, estético, natural, de acordo com a quantidade que você põe, é a bioplastia. Nenhum outro, pode até ser com ácido hialurônico, não fica a mesma coisa. É o único procedimento que volumiza a musculatura. Exato. É o único procedimento que vai trazer colágeno definitivo para o bumbum. Né? É o único que a gente consegue volumizar pontualmente aonde a gente quer, onde coloca o produto, e gradualmente você pode ir colocando aos poucos, esse é o segredo, construindo, esse é o segredo do procedimento definitivo. Né? Por ser definitivo, o ideal é a gente fazer aos pouquinhos. Eu brinco até no consultório com algumas pacientes que são mais ansiosas, e eu falo, Michelangelo levou 2 anos para fazer Davi, que foi uma escultura. Levou 4 anos para fazer a Capela Sistina. Então, calma. A escultura e a obra-prima, ela é feita gradualmente. Então, quando esse ponto de falar de esculpir, realmente, eu não sei você, mas quando eu sento, depois que a paciente fica em pé, porque a primeira etapa a gente faz deitado, mas quando a paciente fica em pé, e aí a gente senta no banquinho e começa a fazer ali para em pé, ali a gente vira literalmente artista. Você deixa de ser médico, vira um escultor, porque é a hora que a gente vai fazer aquele refinamento, vai preencher onde precisa preencher, vai moldar, e vai olhar e falar assim, é assim que eu vou deixar. Inclusive isso foi uma auxiliar minha que falou, né, que acha lindo quando a gente senta ali de frente ao bumbum, é até engraçado, a gente senta de frente ao bumbum e realmente vai moldar, né, a nossa visão. E isso que a sensação de estar realmente fazendo uma obra de arte. E essa tua visão, né, é a mesma que eu tenho. E às vezes eu gasto um tempo a mais, literalmente assim, olho de um lado, olho do outro, viro ela, muda a luz, e cai de lado. Vejo de um lado, vejo do outro, porque, cara, é realmente um desenho. Né? E a gente consegue ir volumizando aonde precisa mais, onde precisa menos. Porque tem horas que não é volumizar a musculatura, é realmente você melhorar a qualidade da gordura, fazer um bioestímulo, um descolamento. Descolar o subcutâneo, e às vezes não é uma celulite. É uma retração que você não vê, cara. É uma aderência. Que você volumiza e não projeta. Né? E aí, eu até brinco, e vou falar uma coisa que é um jargão, mas é aí que você separa, literalmente, os homens dos meninos. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Não é de um curso que você sai e cria essa habilidade estética. Só aplicar o produto ali e pronto, acabou. Cara, não é. Você tem que saber aonde que tem que aplicar, a quantidade que tem que aplicar e aonde você vai ter que tratar o subcutâneo. Porque muitas vezes você preenche, porra, cadê aquele volume? Não está aparecendo. Quem não tem a mão, aquela experiência, né, como a gente está citando, não consegue entender que aquela região toda é uma grande celulite. Você tem que descolar aquela região toda ali, praticamente, para conseguir uma projeção, né, daquela região. Isso acontece muito. Legal. A gente é apaixonado, né, cara? Tu começa a falar sobre algo que a gente ama, gosta, e vê os resultados, não acaba nunca mais. Mas eu vou lançar aqui mais uma perguntinha aqui de algumas seguidoras. Ó.
Doutor Queiroz, porque algumas mulheres não falam que fizeram bioplastia para seus amigos. Qual a sua opinião sobre isso? Por que algumas mulheres querem falar que fizeram, outras não querem, umas contam para as amigas, outras não contam? Como é que é isso? Cara, eu acho que É ciúmes? Existe duas situações, talvez uma terceira, né, nos ciúmes, mas existe duas principais situações. A primeira, eu acredito que seja por conta da polêmica que existe em relação ao PMA. Na verdade, é um preconceito que existe em relação ao PMA. Então, medo de ser julgado. Medo de ser julgado. Então, o principal é medo do julgamento. Então, eu prefiro ficar calado, não falar para ninguém, para não ninguém ficar me falando, vai dar problema, não sei o que, porque não acontece. Não quer se incomodar, né? Não é verdade. O segundo ponto, talvez seja para não transparecer que ela é montada. Que existe um julgamento também, ela é montada, eu sou natural, não sei o quê. Então, como o procedimento da bioplastia é o único que permite a gente ter um resultado muito natural, cara, a gente dificilmente vai olhar para um bumbum e falar assim, você tem, você não tem. A não ser que seja um bumbum muito volumoso e que fica desproporcional com quadril, com coxa ou com cintura, e a gente percebe que não, ali tem alguma coisa. Mas se a gente faz um trabalho que mantém, que respeita a proporção daquela paciente, a naturalidade daquela paciente, a gente consegue entregar um resultado natural e que ninguém percebe que ela tem bioplastia, nem se apertar. Então, assim, é uma coisa tão natural que elas conseguem passar despercebidas até dos próprios namorados, maridos, com quem que elas ficarem. Vai todo mundo achar que é natural. Então, aí ela pode se passar por fake Nery, justamente por quê? Porque parece natural. É diferente de uma lipoenxertia, né? A pessoa que põe gordura não dá para perceber que é gordura. A pessoa que põe prótese, nem se fala, né? Prótese de glúteo, com silicone, fica muito artificial, ou outros procedimentos que a gente vê e que não tem um resultado tão natural quanto da bioplastia. Legal. E aí o terceiro ponto talvez seja o ciúme de não querer a amiga mais bonita que ela. Né? Eu sou a amiga mais bonita, então não vou indicar para ninguém. Mas uma questão polêmica, né? Que as mulheres querem sempre estar melhores que as amigas. Né? E aí tem uma coisinha que eu sempre falo e brinco com as pacientes, quando elas falam que querem contar ou não querem contar, e aí eu falo assim para elas, para suas amigas, você passa o meu contato e será um prazer deixar elas tão bonitas quanto você. Mas para as inimigas, você pode passar o contato do seu personal e deixa elas ralarem. Coisa boa, vou adotar essa prática. Olá, outra perguntinha. E os maridos ciumentos? Com as pacientes que fizeram glúteo? Como é que você lida com isso? Cara, você tem isso? Como é que é para você? Teve uma época, até confesso que teve uma época, até um pouco antes de começar a fazer glúteo, que eu tinha uma postura no Instagram que era um pouco mais voltada para blogueiragem. Eu era muito mais blogueiro do que médico, então eu fazia muito mais coisas ali aleatórias, postava vídeo na praia, sem camisa, né? E aí eu percebi num determinado momento que... Era dessa época que eu te acompanhava, cara. Depois, agora, para te acompanhar, dei um follow, você agora ficou sem graça. Então, assim, nessa época, eu ganhei até muitas seguidoras, mulheres, né, por conta disso, mas eu percebi que rolava muito ciúme dos maridos. Então, até cheguei a receber mensagem numa caixinha de perguntas de marido que, nunca vou deixar minha esposa com você, que não sei o quê. E assim, meus pacientes sabem, então a gente prova, quem quiser comentar e falar, depois dos comentários aí, o quanto eu sou profissional com as pacientes, com as minhas pacientes, mas de uma forma ou não, muitas vezes a imagem que você transmite ali no Instagram pode te fazer um pré-julgamento. Então muitas pessoas quando te olham ali no Instagram, elas fazem um pré-julgamento que é um preconceito, que muitas vezes não é o que você realmente é. Mas depois que eu, de um tempo para cá, depois que eu comecei a fazer glúteo principalmente, meu Instagram virou muito mais profissional. Então eu percebi que isso diminuiu bastante os ciúmes dos maridos em relação a fazer o procedimento estético comigo ou não. E eu tenho até uma estratégia, contando um segredo, quando a mulher leva o namorado ou o marido, eu dou muito mais atenção para ele do que para ela. Eu pergunto para ele se ele está gostando do que para ela. Porque aí se o cara gosta de mim, ele vai trazer ela de novo. E ele que está pagando. Sim, claro, sem machismo, mas muitas vezes é ele que está pagando. Então... Não, mas se ele está ali,
Ele quer fazer parte do Sim, processo. claro. Ele quer ter o valor dele. Né? Exato. Faz sentido. Por isso eu acho importante a gente valorizar a presença dele ali, perguntar a opinião dele e, né, e criar aquela conexão, aquela amizade com o cara. Até porque, porra, se ficar bom, é ele que vai gostar, é ele que está usufruindo, né, daquele procedimento. Então, assim, nos últimos, né, de um ano para cá, ou 2 anos para cá, isso meio que virou um pouco, sabe? Eu percebi que grande parte dos maridos acabam virando, ou às vezes até mesmo pacientes. Né? Eu tenho uma paciente minha, inclusive ela é modelo minha, né? A gente posta várias fotos lá juntos, que o marido dela virou meu paciente. A gente fez um tratamento hormonal, a gente queria algumas terapias hormonais, que eu também faço ainda. Então, assim, isso é legal, sabe? Você criar aquela conexão com os dois. Sim. Então, eu vejo que isso não acontece tanto. Né? Pelo menos na prática eu não tenho percebido isso. Pode ser que, sem saber, tenha ciúmes, né? Mas no meu dia a dia, eu percebo que os caras apoiam bastante as mulheres. Na maioria das vezes, na minha experiência, os maridos que vêm junto, cara, muitas vezes é realmente para opinar. Sim, o que eles querem. Hoje mesmo, por coincidência, né, a pergunta... Ou para gravar, né? Ficar filmando ali o procedimento. Nunca vi, o procedimento eu não deixo acompanhar, mas a avaliação não sim. Deixa. Não deixo. Não deixa, cara. Não deixo. Porque a minha sala aqui é cirúrgica. E daí eu faço estéreo, só eu e as minhas duas meninas. Mas eu não deixo entrar. Sempre quando eu entro... Você deixa entrar, deixa ele participar. Eu entro, mas eu oriento... Ele bota um pouquinho de minha também, doutor, bota mais aqui. Não, eu oriento tomar cuidado com a parte estéril, que a gente abre o campo lá e tal, e ficar numa certa distância. Então, assim, eu sempre oriento antes e falo, ó, se você passar mal, vai embora. Porque muitos acabam que não conseguem acompanhar, né? Não, seu marido desmaia quem junta, né? Quem junta no chão dele. Mas assim, na consulta hoje, eu fiz uma consulta com uma paciente em que ela veio fazer avaliação e o marido, cara, e ela olhou para o marido em um momento da avaliação e falou: amor, fala aí onde que você quer mais volume. Porque ele já tem os desejos dele, ele quer aquilo, e muitas vezes a esposa está fazendo aquilo, claro, para ela, mas também para o marido. E às vezes, muitas vezes, com uma relação de amor, de carinho, né? Então, algumas esposas que vêm com o marido, já aconteceu, cara, também, agora que eu lembrei de outra, que doutor, eu só estou aqui porque o marido que me trouxe. Porque para ela, tava bom o bumbum, cara. Ela não se importava tanto quanto ele. Cara, e ela queria... Não aconteceu comigo. Eu achei estranho essa também, cara. Comigo, assim, normalmente ele fala que tá bom, né? Não, a maioria. A maioria. O que ela quer fazer? Que é os caras mais ciumentos, né? Não, ela, por mim não precisava, pra mim tava bom assim. É o mais normal, né? Mas esses dias eu perguntei pra paciente, e como é que você me achou? Não, doutor, foi ele que te achou. Pô, é verdade, isso já aconteceu, na verdade. Mas assim, não na consulta ali, mas o cara me achar, e aí indica pra mulher, e ela muitas vezes vem na consulta e fala, não, foi meu namorado, meu marido que me mandou seu perfil. Outras, o cara mesmo às vezes entra em contato comigo, quanto que é e tal, não sei o quê. Aí eu falo e tal, aí eu pergunto, mas o que te incomoda no bumbum? Aí ele, não, é pra minha namorada, pra minha mulher. Eu falo, massa, passa o contato aí, a gente conversa, não sei o quê. Sim, isso acontece bastante mesmo. Vamos lá, agora eu estava aguardando as polêmicas aqui mais pro final, mas tem umas boas aqui, ó. Tá pronto, professor? Uai. Agora é pesado, hein? Já bebi pra caralho. Até aqui quem assistiu, assistiu, quem não assistiu... A técnica pra gente falar é essa, né? Tá uma a gente chega, aí tem uma confraternização ali, a gente bebe uma cerveja, depois tem um champanhe, depois é um Fitzgerald, agora é o whisky. Então, você quer que eu saia daqui como? Eu ia fazer um Fitzgerald pra ele hoje. Comprei o costura, beefeater, né, tudo. Minha esposa ficou 3 horas fazendo a calda de xarope. Fiz o primeiro para ele degustar, tava lindo. Eu ia fazer aqui para vocês, ensinar a fazer um Fitzgerald ao vivo. E aí chegou a Mig. Quem é a Mig? E fez a limpeza geral e já era o xarope, já era o limão siciliano que estava já espremido. E aí já era.
Agora o Fitzgerald. Pra quem não sabe, o Fitzgerald é um drink que eu aprendi a beber lá em São Paulo, né? Depois que fui pra lá. E aí, no rolê que a gente saiu junto, eu fui pedir esse drink, aí o Thiago começou a me zoar, né? Que era o Geraldo Fitness, né? De Fitzgerald. Porra, velho, inventou de Geraldo Fitness, nada a ver. E aí pegou, mas realmente é um drink muito bom, né? Eu indico aí, Fitzgerald, muito bom. Fitzgerald. Professor, aqui ó. Ela tá falando pra beber mais? Ela tá falando pra beber mais. Ó, tem mais uma perguntinha leve aqui ainda. É comum seus pacientes esconderem das amigas que fizeram bioplastia? Sim. Já falamos um pouco disso, né? Mas cara, muito comum, né? E é o que você falou, né? A história do 3 pontos, né? preconceito, né? A vontade de não querer parecer montada, né? Como você falou, de querer ser natural. E aí é muito da personalidade de cada uma, né? Sim, claro. Algumas querem falar assim, ó, eu fiz bioplastia, estou feliz com o meu bumbum, e não importa. Cara, e aí tá. Mas aí eu te pergunto uma coisa, cara, onde é que tá a diferença entre botar uma prótese de silicone e botar bumbum? Então por que esconder o bumbum da naturalidade de um peito, que elas não fazem questão de esconder a Eu naturalidade? acho que talvez porque o silicone ele já está consagrado ali no meio estético há mais de 20 anos, né? Então acaba caindo no preconceito um pouco, É né? preconceito. Pois é, cara. Porque, assim, Tava pensando nisso o boom do agora. silicone foi nos anos 2000, né? 2010 no máximo, ali, que foi quando realmente estourou ali. Ou seja, hoje é muito normal, muito comum as mulheres terem silicone. Eu até, contando mais um segredo meu, eu prefiro natural. Eu prefiro sem. Peito. Eu prefiro sem silicone. Peito. Achei que era a bunda. Eu prefiro sem silicone. E muitas vezes as meninas acabam falando assim, ai, eu quero um pouquinho então pra ficar assim. Eu falei, pô, pra quê, velho? O peito tá bonito. Certo, cara, mas e se o peito já tá caidinho? Não, aí depende. Ah, Aí a gente tem que fazer a avaliação, depende da indicação. qual a avaliação da caneta? Calma, Não é a avaliação da caneta ou não? vocês já estão evoluindo os passos. Qual que é a avaliação da caneta? Você sabe a avaliação da caneta ou não? Claro que eu Não sei. sei. Não, não é no meio, cara. É embaixo. É embaixo, brother. É. Ah, Aqui, ó, você levanta a Ó, mão. a gente tem um participante, um convidado especial isso. hoje. Peraí, eu vou apresentar meu amigo. Convidado especial, meu amigo Luiz Paulo. Não, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele vai mostrar o peitinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Gente, esse aqui é o Dr. Luiz Paulo Ribeiro, né? Meu amigo e irmão, formou comigo lá em Anápolis. A gente está junto já tem quanto tempo? Uns 9 anos já, né? Que a gente se Tão conhece. velho, tão velho. E veio fazer o congresso, né? Veio pro congresso de hormonologia que a gente tem amanhã e depois. Doutor Luiz Paulo, seu congresso vai estar sensacional. Vamos estar lá amanhã. Xará, inclusive, Luiz Paulo Ribeiro. Ali, pronto. E aí hoje eu falei, pô, vamos lá comigo, a gente vai no podcast, vamos lá. Esse é o podcast desse cara Vai aqui, que ficar é assistindo. sensacional. Pode confiar que o trabalho dele aqui, então, o Dr. Charbu pode botar fé, viu? Irado. Tá, mas peraí. Mas e o do peitinho, você vai fazer ou não? Como é que faz o peitinho? Eu não tenho né, suficiente né, pra fazer. Né? Mas põe aqui embaixo a caneta, não é isso? Se firmar, Isso. não tá precisando. Levanta a mão, bota a caneta embaixo, não é isso, doutor Queiroz? Exato. Abaixa a mão, se cair a caneta, tá firme. E é melhor o natural, é isso? É, mas então, falando de peitos, né, o que eu acho que assim, interessante? Eu, se eu fosse fazer, né, Peitos? se eu fosse fazer peitos, né, no caso, Nós estamos falando de peitos, eu, cara, você eu, faz eu iria muito para indicação mais em relação à flacidez. No caso, eu tenho indicação, o paciente muitas vezes emagrecimento, tem aquela mama caída, beleza, é uma indicação, muitas vezes precisa de uma mamoplastia, né, retirada de pele, mas agora, o paciente que já tem aquele seio natural, que não tem queda, não tem flacidez, e que quer só apenas volume, minha opinião, Diego Queiroz, não faria. Entendi. Então você prefere o natural. Exato. Mas eu não caí, né? Não caí. O que passa o que passa? O que passa no teste Passa da no mídia. teste da caneta. Ah, é uma raridade, né, pai? É uma raridade, né? Não? Não, depende, né? Não Ah, sei. acima dos 25. Qual que é o doutor N? Diego. Qual que é o N? Acima dos 25. Qual que é Acima o dos 30. O N do
estudo científico. Tem que Tem depende do que N. ver o N. O N é o número de pessoas avaliadas, cara. É isso? Exato. O que eles estão falando de peito? Eles estão falando de bunda. Exato, fugindo do tempo. Fugiu do tema. Já zerou a redação. Aí, ó. Também. Redação. Aproveita e fala por que não pode fazer bioplastia No peito? É uma boa Por pergunta. que não pode fazer bioplastia no peito? Doutor Breno quer botar peitinho. Eu quero Não. ficar mais peitudo. né? Para homem pode. Por quê? Porque a gente faz a bioplastia no músculo, né? Então, você quer um peitoral mais forte, mais definido, ok. Para a mulher, a mama, né, o seio, ele é formado pela mama, é tecido gorduroso, principalmente, as glândulas também. Então, assim, como a gente aplica intramuscular, não faz sentido a gente aplicar na mulher. E na gordura não pode, né? Senão formação de nódulos e tudo mais. Basicamente isso. E na glândula menos ainda, né? Menos ainda. A aplicação glandular, que boa parte da mama é glândula, então não se aplica glandular, né? Dentro da glândula mamária. Dentro da gordura não há uma quantidade possível de ser aplicada Para concentrada para volume. E aí, no peitoral muscular da mulher, que é muito pequeno, é impossível de a gente conseguir dar volume, né? Já no peitoral masculino, doutor Breno, com certeza. Sim, E a gente consegue coisas que nenhum outro procedimento consegue. E não só peitoral, né? Todo peitoral, músculo. não só peitoral. E aí que muita gente não sabe, né, cara? Pênis. Pênis também. Né? Pênis. Bioplastia peniana. Quem quiser, doutor Queiroz. Também faço, né? O doutor Queiroz faz. Ele laça. Eu fiz o curso ano passado. Inclusive, doutor Queiroz, desculpa interromper, tem uma pergunta aqui de um seguidor sobre isso. Mano, Qual foi a pergunta mais indiscreta sobre aumento peniano que você já recebeu? Repete a pergunta que acho que o pessoal não ouve. qual foi a pergunta mais indiscreta Sobre aumento peniano. sobre o aumento peniano que você já recebeu? Cara, então, como eu não trouxe isso muito para minha prática, né, no dia a dia, apesar de fazer ali no começo, depois do curso eu acabei fazendo alguns, mas não trouxe isso para a prática, acabou que não teve tantas perguntas assim, né, relacionadas a isso. Mas talvez o que me perguntaram, um dos pacientes que eu lembro que me perguntou foi se a mulher ia sentir diferença, né? E eu falei, óbvio. Até porque a bioplastia peniana, a indicação principal dela é para aumento de espessura e não de tamanho. E até jogando aí na roda, o que é melhor? Um grande fino ou pequeno e grosso? Responda, E aí? meninas. Time, alguém quer responder? Yas. Corta a pegada. Ah, Yas já torceu o narizinho lá. Não dá pra perguntar nada O que é pra Yas. melhor? Um Fala, grande, Yas. fino ou pequeno e grosso? Lança essa aí Cai pra na lá. área. A pegada. Eu prefiro- Lança essa na Eu live. prefiro normal e grosso. Porque não adianta ter ali. Normal e grosso. Normal e grosso. Grosso E a, é melhor, né? Tainá, a Grosso e pegada, grande. todo o contexto, mas é melhor um comprido, Ela gourmetizou a resposta. as duas coisas. Segunda opção. Tem Mas enfim, Grosso. eu fiz essa enquete no meu Instagram na época, ali próximo ao curso. Fez uma enquete? Fiz na enquete no Instagram, pô. Comprido e fino Ou pequeno e ou grosso. pequeno e grosso. Qual Sabe ganhou? qual foi o percentual de mulheres que marcou o pequeno? Ó, escutem isso, pequeno e escutem grosso? isso. 89% das mulheres Aí, ó. marcaram. Vocês não Eu falam, lembro mas vocês sabem o que é melhor. 89% das mulheres Você falou pequeno e grosso? marcaram o pequeno e grosso. Por quê? Porque o canal vaginal ele tem um comprimento anatômico ali médio de 6 a 8 centímetros no máximo. Porra, 8 centímetros no máximo. Claro que isso existe uma complacência ali, uma elasticidade, que acima de 8 centímetros no pênis já está encostando no útero ali. Né? Verdade. Agora, em relação à elasticidade do canal vaginal, pô, sai um bebê dali de dentro. Então, quanto mais grosso, mais estímulo a gente consegue fazer naquela mulher no ato No sexual. prazer, tá ali também ligado ao atrito dos tecidos, Dos né? tecidos. Então, independente, claro, que existe um limite ali de pequeno, né? Não pode ser um micropênis, né? Porque a gente tem que fazer um Como tratamento. diria o Dr. Honório, o batom. Mas um pênis ali de 10, 12 centímetros, com uma espessura, né, acima de 8 de circunferência, na verdade é até maior que isso, né, em torno de 12 a 13, que a gente considera o mais
digamos assim, adequado para o prazer, já é suficiente, entendeu? Então, muitos pacientes muitas vezes buscam, né, nem pelo tamanho, mas sim pela espessura, entendeu? E, claro, acabam ganhando um pouquinho de comprimento também após o procedimento, porque, querendo ou não, aquilo ali gera um certo peso no tênis, porque Dá uma alongada, né? que ao longo do tempo, ali de um ano, dá uma alongada, ganha 1 a 2 centímetros de comprimento também. Tá, doutor Queiroz, vamos aqui, ó, especial para você agora. Caso o senhor não queira responder, o senhor não está autorizado a ficar em silêncio, então tem que responder com detalhes, inclusive, É obrigatório. porque faz parte das regras do podcast, não é isso, Yas e Tainá? É obrigatório responder, Aquela né? cláusula que assinou o contrato. E literalmente, cara, o uísque tá aí pra isso, né, cara? Que é pra você falar a verdade, não tem mimimi aqui. Por isso que já subiu aqui. Hoje não é dia de ficar falando sobre bioplastia, bioestímulo. Doutor Queiroz, das bundas que o senhor já fez, o senhor geralmente faz ou não faz test drive? Olha o tipo de pergunta que a gente recebe. Nossa, que Olha o tipo de pergunta, cara. Olha isso aqui. Vocês que mandaram, hein, galera? Tô só repassando aqui, ó. Pergunta absurda, hein? Pergunta absurda. Você quer me cancelar? Mas cara, tá feita, tá aqui na pauta. Quem botou na pauta foi O a coração até equipe. acelerou aqui agora. Cara, e aí já vai mandar outra. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Se lasque, pai. Doutor Queiroz, por qual motivo você continua solteiro? O fato de fazer bundas pode ser uma restrição de ciúmes? Calma, Uma pergunta de cada vez, né? Ah, tá difícil aqui, hein, pai? Se prepare que daqui só piora agora. Vai. Então, qual que Vou te relembrar o test Qual que drive. era a primeira test drive? Cara, como eu até comentei anteriormente, eu sou bem profissional com as minhas pacientes, né? Grande parte delas, né, tem seus namorados, maridos. Mas já aconteceu sim, né? Uma das minhas pacientes de glúteo, a gente acabou, né, se envolvendo ali, conversando e tal, então houve sim esse test drive. Mas é algo que eu evito ao máximo, eu tento ficar o mais profissional possível. É mais fácil uma mulher que eu tenha conhecido, me envolvido, virar minha paciente do que eu me envolver com uma paciente. Eu tento sempre ser o mais profissional possível e, cara, isso é uma preservação do seu nome e do seu profissionalismo. Porque as suas pacientes, elas vão te indicar. Então, se você mantém o profissionalismo com ela vai te trazer mais pacientes. Né? Então, a gente tenta ao máximo respeitar isso. Já me perguntam várias vezes no Instagram, já apareceu várias vezes essa pergunta. Eu já fiquei com paciente e tal, já até postei um vídeo fazendo graça em relação a isso. Mas eu realmente tento o máximo ser o mais profissional possível. Respeito 100% dos meus pacientes e sempre nos meus procedimentos, nas minhas avaliações, tem sempre um auxiliar. Né? Então eu nunca fico sozinho, né, 100% sozinho com o paciente. Né? A gente sabe que isso é uma coisa importante, porque a gente, um homem médico, uma mulher paciente que muitas vezes está ali despida e isso, querendo ou não, gera um apelo sexual ali. Então sempre ter um auxiliar é importante, né, para a preservação profissional nossa, né, para a gente se guardar como profissional. Isso tem uma coisa que eu zelo, é meu nome. Né? Se você fuder seu Tem nome... coisa mais importante, né, se cara? você fuder seu nome, você já era. Eu brinco assim, ó, muda de estado, muda de país. Você pode ser o melhor, a bunda mais bonita, mas se você for queimado, você se fode. Nunca mais. Já era. Já era. Então eu preservo muito isso, sabe? Preservo bastante. E é o que você falou, cara, é um profissional, né? É engraçado assim, né? Você falou, olha, depois que uma paciente, né, vem para você, você avalia e você a trata profissionalmente, eu vejo isso com um pouco mais de dificuldade, né? De você... Eu sou casado, né? Então eu não posso falar nada, né? Mas eu vejo uma certa maior dificuldade de você mudar isso para algo de relacionamento.
né? Algo que seja... Sim, sim. Você iniciou uma relação profissional. É difícil. É diferente, cara. Né? É difícil. É o que você bem falou. diferente. Você tem uma pegada... Você é parecido comigo, cara. No sentido desse. Você vai me entender. Quando você vira a chave pro profissional, cara, parece que aquela mulher virou... Claro que a gente trata todos como Mas seres como? humanos. Virou mais comum. Mas é como se fosse um objeto. Claro que não é. Literalmente. Objetificação. Mas ela deixa de ser uma mulher da sociedade ali que a gente pode conversar e tal. Isso Não, acontece. não existe sexualidade, Não existe, exato. né? Eu até faço um parênteses aqui. Durante alguns meses, né, de um tempo pra cá, eu achava engraçado que muitas meninas que eu ia conversar, começava a flertar ali no Instagram, mandava mensagem e tal, conversando, aí ela vinha, nossa, gostei do seu trabalho, como que é? Cara, eu que comecei, né, eu que introduzi a conversa, comecei a conversar com a menina, a gente tava conversando e do nada ela manda, gostei do seu trabalho, né, queria fazer uma avaliação. Cara, naquele momento, dali pra frente, acabou. Já não converso mais com ela como uma Perdi a pegada. Perdi isso, velho. Perdi a pegada. Não converso mais com Virou ela cliente. como um possível contatinho. É X1000, vem gatinha que eu faço o seu bumbum. Virou Já era. paciente. E ali eu já mudo completamente o tratamento com ela. Eu falo assim, ó, ao invés de falar, me passa seu WhatsApp pra gente conversar, eu falo, me passa seu contato pra mandar pra minha assessora, que ela vai entrar em contato com você. Cara, e assim eu venho tratando, né? Assim eu acho que... Porque se você faz isso, e cara, eu confesso que eu prefiro ganhar dinheiro, né? Então assim, mulheres a gente encontra, eu tô solteiro, mas a gente vai encontrar a mulher que realmente quer construir alguma coisa, quer, né, ter aquela relação e tal, família e tudo mais. Mas de um modo geral, o que eu priorizo hoje é meu trabalho, entendeu? É meu trabalho, meu nome, como eu falei. Então, Eu vou respondendo aquela segunda pergunta. Não, antes da segunda. Antes da segunda, porque eu lembrei de uma botar no meio aqui da segunda aqui, ó. Tem muita gente que não sabe aqui, mas o Dr. Queiroz já foi casado. Já casou, já constituiu um lar, né? E aí, como é que foi isso, cara? Como é que fala, né, para as suas seguidoras, ou, né, até dar uma experiência, todo mundo, né, vê você como um fetiche, né, o solteirão, mas você já foi casado, né? E aí, como é que é isso para você hoje? Você imagina casar de novo? Não? Sim? Como é que é? Cara, Me conta um pouquinho da sua história e das suas seguidoras. Eu casei com a minha primeira namorada. Comecei a namorar, ele talvez lembra, né, da época. Então, a gente estava na faculdade e eu comecei a namorar. Era da facul? Não. Ela não. Mas comecei a namorar, a gente estava aqui. Lá de Goiânia. Era de Goiânia. Comecei a namorar, estava no segundo ano, né? Foi 2016. Estava no segundo ano da faculdade, então... A melhor parte, brother. 4 anos da minha faculdade namorando. Mas, cara, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Eu tenho uma filosofia que, tipo, tudo acontece por um motivo e eu não me arrependo de nada que eu já fiz. Mas aconteceu, né? Eu me envolvi bastante com ela. A gente teve um relacionamento muito bom enquanto durou. Mas depois que a gente casou com 3 anos de namoro. E aí começou a morar junto e tal, mas teve alguns desentendimentos em relação, principalmente a ideias, projetos e tudo mais. Vocês casaram? Na igreja? Tudo no papel. Véu Grinaldo. No papel, Fui para... padrinho. Você era um padrinho? Esse foi meu padrinho. Teve entrada. Você trouxe um padrinho, velho? Exato. Teve entrada, tudo festa e tudo, com lua de mel, inclusive a lua de mel foi em Gramado. Teve tudo e, cara, é aquela coisa, né? A gente namora e casa pra dar certo. A gente não espera um termo. Mas eventualmente aconteceu, né? Eu torço por ela, claro, sempre no lugar, não mais nada, eu torço pelo bem dela. Mas... Ela tá lá em Goiânia ainda? Deve estar, né? Não acompanho, né? Ela já fez meu positivo? Eu imagino que não. Não? Mas eu acho que ela Mas ela sabe do positivo ou não? tanto. Não? Tanto. Ela te acompanha e você não quer falar, velho. A gente fez implante, eu fiz um implante hormonal nela.
Na E foi bom? Na época eu fiz o implante hormonal e eu não queria sair, né, de cima. Gestrinona é brava, né? Ela cresceu da onde? De cima, né? Da gestrinona. Ah, entendi. Esse não é bom. Mas a sorte é que eu já fazia o tratamento hormonal também, texto, então tava ela, né, tipo, tava compatível, né? Porque pra quem não sabe, o tratamento hormonal melhora muito a vida sexual do casal. Né? Tipo, muito. Não, salva o casamento. Porra, Salva, pra caralho. salva. Assim, a gente Aquele mesmo comentário, cara, que eu recebi, na mesa. aquele mesmo comentário que eu recebi do Mundo, eu já recebi do hormonal, cara. Sim, sim. Que fez assim, doutor, eu emagreci 6, 8, 10 quilos e foi maravilhoso. Mas o que isso causou no meu casamento em relação a melhor de libido e relacionamento comigo e com meu marido, Não, demais. é demais, né? Muitas cara? vezes, eu acredito que você já teve casos parecidos, mas a mulher vem tratar, que a mulher sempre é a primeira, né? Na parte estética hormonal ali, emagrecimento, sempre é a primeira. Aí ela vem tratar, faz o implante, tá ali treinando e tal, aí quando faz o implante, aumenta a libido. Então ela fica ali, tipo, pô, quer alguma coisa. Não, e o marido Aí regala o o olho. marido não acompanha. Regala o Aí olho. passa ali 2, 3 meses, ela traz o marido. Pô, põe o implante nele também, porque ele não estava acompanhando. Olha aqui, ó. Acontece Essa muito. semana não, mas recentemente aconteceu, semana passada, eu acho. Uma paciente minha que eu postei, inclusive, que emagreceu 10 quilos em 45 dias. Ah, tô chorando. É, Sempre foi a pergunta dele. Doutor, muda o pH da região genital, alguma coisa assim, que começou a ficar meio machucado o meu genital, meu pênis. Lógico. Ah lá, você experimentou do caldo, né? já provou do É, suco. começou a namorar mais, velho. Simples Fake assim. Mary. Já começou a namorar mais? Eu falei pra ele, Sim. cara, você tá namorando mais ou não? É, doutor. Tu namorando mais? Óbvio. Eu falei, bicho, é a história do afinar, né? Tá afinando, né? E aí é isso. O marido estar junto, cara, pra mim é um super sinal De que deu certo? de que deu certo. Tratamento. E o cara, Incluído. gordinho, fora do peso, Texto quer baixo. texto baixo, não, nem sabe quanto tá, né? Porque não mediu, né? Não sabe. E aí aquele way of life, né, cara, que é um estilo de vida. De melhorar a libido, composição corporal, autoestima, e uma coisa associa a outra. Né? Melhorar tanto a parte fisiológica, composição corporal e estética. Sim, sim. É tudo, né? Um conjunto. É a mágica da felicidade hoje. Né? É por isso que assim, eu apesar de ter deixado um pouco essa área esportiva, hormonal, mas ainda sou completamente apaixonado. Eu sou apaixonado, cara. Eu sou apaixonado. Eu falei essa semana, A não gente sei faz- pra que eu falei A isso. gente faz Essa semana live. eu preciso fazer mais, cara. Eu voltar a fazer falando com o isso. Luiz, eu vim para esse congresso justamente com a intenção de, cara, vou voltar a fazer mais isso, vou divulgar e fazer mais, porque é sensacional os É demais, tratamentos cara. hormonais. Demais. E apesar da gente ter a dependência do paciente no resultado, mas fora o resultado estético, a melhora de qualidade de vida é independente do resultado estético. Né? A gente tem uma transformação até psicológica, inclusive fazendo um parênteses, muitos homens são diagnosticados com depressão e o psiquiatra não pede texto, o cara tá com testosterona baixa, tá tomando ali muitas vezes uma sertralina, uma fluoxetina e tá com a testo baixa. Já tratei paciente dessa forma. Né? O paciente chega para mim com depressão, tomando remédio antidepressivo, a gente pede exame, a testo está lá em 200, 250. E você falou de um caso que me lembrou agora, né, que eu já tive, que foi um paciente que pediu para mim, como numa primeira consulta, antes de consultar, doutor, você faz implante hormonal em mim de testosterona? Eu falei, cara, eu faço, mas sim com indicação clínica de, óbvio, com exames e consulta médica. E aí, em resumo, ele veio, fez consulta, me convenceu que precisaria, os exames faziam sentido. Eu falei assim, porque eu estudei, estou pedindo isso para os meus médicos há muito tempo, ninguém me faz. Eu estou com depressão, fadiga, cansaço, insônia, baixa Já autoestima. diagnóstico fechado já. Velho, e eu fiz
E aí ele veio para consulta, consultou, fez exame, tudo fez sentido, eu fiz para ele implante. Eu voltou com 2 meses para reavaliação. Outra vida. É, eu tive vários casos assim. Outra incrível vida, como muda. outra pessoa, cara, surreal. A satisfação em que isso causa, tanto, né, e abranger isso, tanto para o homem como para a mulher. Essa parte hormonal, ela é mágica, né? Isso. Mas sempre, lembrando, né? Muito bem indicado. Bem feito e bem acompanhado. Bem feito, né? bem acompanhado, bem indicado. Não é qualquer dose para qualquer pessoa. E aí não é texto da academia, né? Não é texto de academia, né? Para mulheres principalmente, né? Então a gente sempre controla bem os colaterais, enfim. Né? Isso é um... Tá, e aí então, né? Pulando aqui. Doutor Diego, você continua solteiro, qual o motivo? Você acha que fazer bundas pode ser uma restrição para encontrar uma parceira fixa? Cara... Então... Essa é boa, né, velho? Porque assim, ó, eu vou falar antes de você já. Pai, vou falar antes de você. Olha que incrível, né? A minha esposa é sensacional e eu vou fazer um agradecimento aqui especial à senhora Luciana. Você não nem conhece a Lu, né? Pois é, eu falei isso, nunca conheci Não ela. conhece a Lu, né? Nem conheci. Vamos marcar Esse alguma eu coisa fui. também. Cara, você vai lá em casa amanhã. Fechou. Hoje já tem compromisso. Mas a minha esposa maravilhosa, a qual me conheceu ortopedista, né? E hoje ela me vê fazendo bumbum, cara. E é porque assim, ó, se ela me conhece fazendo bumbum, é uma coisa. Ela me conhece ortopedista. É uma coisa. E aí hoje, vendo muitos bumbuns, é outra completamente diferente. Bem diferente. Né? E aí eu falo assim, ó. Tem ciúmes lá em casa? Não tem ciúmes, cara. Porque eu já fiz o bumbum dela 2 vezes, né? Ela tem até uns certos ciúmes de alguma outra coisinha mínima, sabe? Mas pequena. Mas a minha pergunta é, para iniciar um relacionamento, acho que é isso que a nossa seguidora aqui quis dizer, você acha que isso pode ser uma restrição para você iniciar um relacionamento ao você ver tantos bumbuns, belos ou não belos, né? E blogueiras, e bumbuns lindos, maravilhosos, transformando bumbuns todos os dias. É uma restrição? Então, vamos por partes. Primeiramente, o fato de estar solteiro ou não, né? Depois de um tempo solteiro após o término, né, do meu casamento, eu tive 2 namoradas, e eu, de um pouco mais de um ano, estou há 1 ano e meio solteiro mais ou menos, eu comecei a analisar e buscar alguém para estar na vida, né, acompanhando. Então assim, eu quando penso em parceira e tudo mais, eu de um tempo para cá eu venho buscando, né, realmente conhecer alguém que seja realmente uma parceira de vida. Então, hoje em dia é muito comum a gente ter relacionamentos muito superficiais e ficar com uma, com outra e tal. Confesso que já passei por uma fase assim, principalmente nos primeiros meses ali após o término do casamento, mas de um tempo para cá eu venho buscando alguém que realmente acrescente, realmente queira ser parceiro, construir alguma coisa, construir uma vida, ter família e tudo mais. Realmente eu busco isso. Foi uma pergunta que você fez. Você foi casado? Você realmente pensa em casar de novo? Sim. Isso é uma coisa que eu busco. Agora, em relação ao procedimento, se isso seria talvez se isso seria talvez um fator determinante. É engraçado que algumas meninas com quem eu me relacionei ao longo desses meses, uma ou outra, acaba soltando, talvez por brincadeira ou não, nossa, nunca namoraria você fica vendo bunda todo dia. Eu até postei um vídeo agora recentemente, fazendo uma brincadeira em relação a isso, como se eu fosse... Foi sensacional, né? Como se eu fosse casado. Sensacional aquele cara. Aquele teu vídeo, ele tem que bater 10 milhões de views, cara. Né, Yas? Não é não? A Yas me mostrou. Aquele vídeo tem que bater 10 milhões de views. Não, ficou muito bom. Foi a participação da Tainara e da Carol. Carol, minha paciente. Tainara, uma amiga que eu tive de Goiânia, que mudou para São Paulo, inclusive. A gente teve mantido contato agora lá em São Paulo. E aí a gente gravou aquele vídeo justamente com essa intenção, que já aconteceu muitas vezes, os meninos falam assim, pô, nunca me relacionaria com você, porque você vê bunda todo dia, nem tem graça mais, pô, qual que é a graça de ver bunda?
o que você quer ver com a minha bunda? Você já viu a bunda do dia? Isso acontece. Mas Não, como se bunda fosse tudo, tudo igual. num relacionamento. Sim, tudo igual, mas não é. Né? É isso que, né? E como se bunda fosse o centro do relacionamento. E aí Você namora uma bunda? E eu sei. Você pensa com uma bunda? Você dorme com uma bunda? Né, velho? É muito mais do que isso, né? E eu acho que no final a pergunta aqui, eu acho que a resposta é isso. Uma mulher é muito mais do que uma bunda. Sim, com certeza. Né? Uma mulher, um relacionamento, um carinho, uma família é muito mais Muito mais. do que uma bunda. Não é isso que vai. A bunda é bom? Claro, todo mundo quer. A bunda é bom? Doutor Luiz, bunda é bom? Sim. Né? Mas, cara, é muito mais do que isso. É o relacionamento, o carinho, a empatia, a conexão, né, cara? Então, isso vai além de uma, né, Com certeza. de uma bioplastia. Com certeza. Mas é isso, né? Sigo aí buscando a bunda. Doutor Queiroz, boa sorte na procura da sua bunda, que o senhor continue procurando a sua bunda definitiva. A minha eu já encontrei, né? Amorzinho, querida, ela é linda, maravilhosa, da senhora Luciane. Foi uma honra tê-lo aqui hoje. Amanhã teremos congresso juntos. Obrigado. Foi maravilhoso, cara, que venha mais vezes. Vindo para Curitiba, já está convidado a participar novamente aqui do podcast. Irmão, me caça, enxucaça. E obrigado mais uma vez. Deixe uma mensagem para os nossos telespectadores e muito obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, né, por esse convite. É uma honra estar aqui participando com vocês desse podcast. E, gente, tem uma coisa que eu sempre prego, né, sempre falo, inclusive o Dr. Luiz vai lembrar, na época da minha faculdade, a gente criou um projeto que chamava Super Meta 33. Que basicamente era foi uma época que a gente fez um projeto para emagrecimento e tal, durante 33 dias, mas num determinado momento ali eu acabei criando uma frase que isso me marcou muito, que depois eu pesquisei e ninguém tem essa frase. Você lembra disso? Nunca ninguém tenha falado, né? Nessa frase não tem autor, que eu falei uma vez no story, assim, do nada, falou, ou você decide ser, ou você não é. Cara, reflete nessas palavras. Ou você decide ser, ou você não é. Depois que a gente fez esse projeto, na época da faculdade, quem me acompanha aí há muitos anos já sabe, eu comecei, inclusive eu tenho essa frase tatuada aqui. Tenho essa frase tatuada aqui na costela. E isso é muito profundo, porque quando a gente pensa em mudança de vida, e você sabe muito bem disso depois que você saiu da ortopedia, como que você decidiu sair da ortopedia para ser o que você é hoje? Ou você decidiu ser. Então, ou você decide ser ou você não é, você nunca será. Então você precisa decidir. Primeiro vem a decisão. Então, isso é uma frase que se enquadra em todas as áreas, em qualquer âmbito, em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Você precisa decidir. A decisão é o ponto de inflexão para a mudança ou não da sua vida. Então, eu acho que você, como ortopedista já formado há mais tempo que eu, sabe muito bem disso. Que a decisão muda muito a nossa vida. Cara, isso para mim, não é à toa que eu tenho tatuado aqui, todo dia eu vejo isso aqui. Ou você decide ser, ou você não é. Obrigado, irmão. Obrigado. Isso me lembrou uma frase de um amigo que eu convidei essa semana, inclusive, para participar do podcast, que ele é fisiculturista, ele é powerlifter, ele é faixa preta de jiu-jitsu, e ele me fala uma frase, cara, que eu achei super interessante e que ela vale para a vida. Que no jiu-jitsu ela faz muito sentido, que é ou você está dominando ou você está sendo dominado. Ou você está fazendo algo a seu favor
Você tá fazendo Ou você está hoje. seguindo o rio. Amarrado. Cara, isso é sensacional. Né? E aí eu acho que é realmente isso na vida, né? E aí é lindo o que você falou, essa história de que realmente fazer a diferença. Né? Se você quer algo, corra atrás. E me lembrou de outra frase que eu falo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 4 e um de 8 anos. E eu falo para ele, o Bernardo já sofreu mais comigo, que é o de 8. E na história do empoderamento. Uma criança cresce bem e com uma boa autoestima sendo empoderada. Ela não pode ser massacrada pelo pai, tem que ser empoderada. Né? Uma coisa que o Bernardo teve muito forte, e aí bate com o que nós estamos falando, 3 palavrinhas. Se eu faço assim para ele hoje, ele sabe o que é. Eu quero, eu posso, eu consigo. São 3 palavras boas e que vai de tudo com o que a gente quer na vida. Eu quero, eu posso, consigo no relacionamento, com meu marido, com meu noivo, com o que eu quiser, no meu trabalho, no meu relacionamento, no meu desenvolvimento pessoal. Se eu quero, eu posso, eu consigo e eu vou atrás disso. E basicamente isso é o que o T. Harv Eker falou naquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Você já leu? Claro, pai. Como é que é? Sentimentos levam a pensamentos, pensamentos levam a ações e ações levam a resultados. Esse livro é legal, hein? Sensacional. Irmão, obrigado mais uma vez. Mas Tamo junto. Venha mais vezes. Sempre. Beijo. Tamo junto. Pará. Yas, anota aí nos pedidos. Temos que. Yas. A Yas vai ali, tipo assim, ó, fazer um negócio feliz e tal. Yas, anota aí nos pedidos só. Precisamos de um. Eu ia falar isso. Um porta-copo. Um Pera aí, porta-copo vai ter personalizado do Doc. Vamos fazer um com a logo, assim, ó, um de metal não, de madeira, personalizado com a logo do Instituto, assim, ó. Vou anotar na lista de prioridades número 53. Ainda te tira, né, Charbô? Já tem que ter isso. Porta-copo de madeira. Porra, Breno! Que bom que você veio, Breno! Que bom que você tá aí, Breno! Você carrega isso na sua bolsa. Breno, você vai ser convocado para os próximos podcasts. Você quer pôr um guardanapinho aqui no copo também, assim? Uma coisa? Caraca, Breno! Que bom que você veio, Breno! Faça uma make. Caraca, Breno! A gente vai fazer o que a Yasmin queria fazer, peraí. Quem chamou o Breno? Charbô? Eu tô pronto. O Queiroz ficou vermelho, parece. Não, eu. Queiroz, você ficou meio vermelho, parece. Desculpa, Queiroz. Eu sou tímido, gente. Eu também. Tcharararã. Deixa eu aparecer. Entra na boca. Começa aí. E amor? Bora beber mais. Ô, Raíssa já voltou! Pausa, minha Já live. podia? Já acabou. Já podia ou não? 5 minutos por questão. Preciso que eu tinha. mijar. Ai, minha bexiga. Segunda por questão? Eu tinha isso. E bexiga tá explodindo. Deu quanto?